Oi, oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Quero trazer para vocês mais vídeos nesse formato, que é em formato de aula, né? Então, qual que é a ideia principal? Eu quero trazer assuntos, temas que eu tenho dentro da faculdade de enfermagem. Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Milene, sou estudante de enfermagem, estou no 6º semestre já. Então, a ideia é pegar essas disciplinas e os assuntos que a gente aborda em cada semestre para trazer para vocês. Eu sei que para muitos é novidade, é bom também para quem quer conhecer a faculdade de enfermagem, ver o que a gente estuda, e para quem está passando pelo processo aí, já está cursando, né, para ajudar nos estudos, para as provas, enfim, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que me ajuda muito. E se vocês têm sugestões de temas também para a gente abordar aqui, para mim trazer aulas mais completas, resumos, enfim, deixa aqui nos comentários. Então, o assunto que eu trouxe para vocês hoje é neurose e psicose, é um dos temas que a gente tem abordado bastante. E, gente, é um assunto que hoje em dia a gente vê que está cobrando muito em concurso, em provas que o enfermeiro presta. Então, assim, é um assunto essencial que nós, como enfermeiros, temos que saber mais a fundo, mas até então vou começar com vocês pelo básico, para vocês diferenciarem o que é neurose e o que é psicose, e a gente discutir um pouquinho também sobre os tratamentos, os transtornos que esse tipo de paciente apresenta pra gente, tá bom? Então, bora lá junto comigo. Bom, então vamos começar falando sobre os conceitos básicos desses dois tipos de transtorno, começando pela neurose. A pessoa neurótica que sofre com esse tipo de transtorno, ela sabe da realidade, porém ela não aceita, tá bom? Então a realidade ela é vivida com sofrimento. Vai afetar menos, né, os laços sociais dele, o cotidiano desse paciente, ele consegue manter uma vida, né, de forma estável, vamos dizer assim. Já o psicótico não. A psicose, ela é um transtorno onde já afeta essa realidade. Então, ela tem uma linha muito frágil com a realidade, né? Esse paciente fica nessa linha quase que invisível, né, entre a realidade e os transtornos, os delírios que ele tem. Esse paciente vai ser bem afetado, o cotidiano dele, os laços sociais dele, por ele ter esse deslize entre o que é real e o que não é real. Então, vocês conseguem compreender? A diferença da neurose para a psicose é que um sabe qual que é a realidade, porém ele não aceita. Já o outro, ele não consegue distinguir o que é real do que não é real. Vamos conversar agora um pouquinho sobre os exemplos, né? É muito bom quando a gente traz exemplos, porque eu acho que fixa melhor na nossa cabeça como estudante. E aí, na hora de fazer uma prova, tem uma questão, você consegue fazer esse tipo de associação. O neurótico, eu vou trazer um exemplo bem simples aqui para vocês, mas eu acho que vai ficar bem explícito o que eu quero passar. O neurótico, ele sabe que 2 mais 2 são 4, porém ele não aceita que são 4. Você mostra, conta, é uma prova real daquilo, né? Só que ele não aceita. Então, essa pessoa ela vai viver em sofrimento toda a vida dela com essa questão. Já o psicótico, para ele, 2 mais 2 são 5. E ele não consegue enxergar, mesmo com provas reais, isso sim já afeta a realidade dele, né? Porque ele já começa com os delírios. O neurótico não. O neurótico ele vai ter crises de ansiedade, ele vai ter fobias, né? Tudo isso são pânicos que causam na pessoa. Já o psicótico não. O psicótico é bem mais complicado para ele, pela questão da realidade. A realidade se mistura com o imaginário, né? Com as crises que ele tem. Então, a pessoa que ela é psicótica, ela vai ter delírios. Então, é bem complicado para esse tipo de paciente. Então, deixa eu me aprofundar um pouquinho mais quando a gente fala do psicótico, porque, como eu falei, são transtornos mais complexos. A experiência do psicótico é mais complexa justamente por ter alterações que vão prejudicar o pensamento desse paciente e ele vai ter um pensamento totalmente desorganizado, onde ele não consegue se expressar, ele não consegue passar para a gente aquilo que ele está vivenciando.
E nisso entra os delírios, né? Então, dentro dos delírios, a gente tem os delírios, por exemplo, de alucinação, de perseguição, de grandeza. Quando a gente fala de delírio de perseguição, gente, é aquele tipo de paciente que ele coloca no imaginário dele, por exemplo, um paciente que ele é bem afetado, que ele está sendo perseguido a todo momento. Então, ele não consegue manter uma rotina saudável. Ele vive se mudando, ele não consegue parar em uma casa só. Já o paciente que tem o delírio de grandeza, ele vai imaginar como se ele fosse um super-herói, como se ele tivesse o poder de voar. Às vezes a gente pode achar que é engraçado, não levar realmente ao pé da letra. Mas a pessoa que realmente acredita que ela consegue voar, ela facilmente pode se machucar. Então ela pode se jogar de cima de um prédio, por exemplo. Esses tipos de pacientes que passam por essas crises psicóticas, eles também têm esses delírios e alucinações de ver coisas. Ele acha que tem alguém que fica do lado dele falando coisas. E esse tipo de paciente também apresenta riscos para a sua própria vida. Porque se essa pessoa imaginária, né, que ele está tendo essas alucinações, falar para ele fazer algo contra a própria vida dele, é bem capaz que ele faça. O que vai impactar na vida desse paciente que tem esses transtornos? Vai impactar na vida social, no convívio social com outras pessoas, porque para ele vai ter muito sofrimento envolvido na parte do neurótico. Já o psicótico vai ser bem mais complicado, como eu trouxe para vocês, porque ele não consegue manter um relacionamento saudável. Em um minuto ele pode achar que eu sou amiga dele, já no outro ele já começa a ter delírios achando que eu vou matá-lo, né? Então, para ele manter esse laço social é bem difícil. Vínculos de trabalho, gente, também são bem difíceis para esses tipos de pessoas que sofrem de transtorno. Muitas vezes esses pacientes acabam deixando de trabalhar, né? Então, são relatos que a família traz para a gente. Por exemplo, ele era uma pessoa ativa, ele trabalhava, ele participava das contas de casa. Hoje em dia ele não trabalha mais, ele não consegue se manter, né? E isso afeta também a sua autoimagem, porque a pessoa ela começa a ver que ela não tem mais tanta funcionalidade como ela tinha antes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos psiquiátricos. A gente tem as medidas preventivas e as medidas terapêuticas. Então, quando a gente fala desse tipo de paciente, a gente tem o tratamento farmacológico, mas a gente também tem a psicoterapia, né? Esse paciente vai ter tanto um acompanhamento com o psicólogo quanto psiquiátrico, para ele conseguir reajustar a vida dele, colocar os pensamentos deles que estão desorganizados, no caso do psicótico, né? Alinhar esses pensamentos para que ele consiga voltar a ter uma vida estável. E aí entra um papel muito importante do enfermeiro, que é o quê? A parte de criar um vínculo com os familiares desse paciente, porque além da gente ter todos esses tipos de tratamento, a gente tem diversas terapias, gente. Terapia em família, tem diversos. Vocês vão ver aí que eu vou deixar passando tudo bonitinho, o material para vocês. Outro ponto muito importante é que aqui embaixo, num link, eu disponibilizo para vocês vários resumos de enfermagem. Então, tudo que eu preciso fazer de prova, de atividade, fica tudo disponível para vocês aqui dentro desse link. É tudo de forma gratuita, é só vocês acessarem, que fica aqui embaixo na descrição para vocês, tá bom? Qual que é a importância que eu estava falando para vocês do papel do enfermeiro criar esse vínculo? Porque esse tratamento ele tem que ser contínuo. Então, pensa que para esses pacientes é ainda mais difícil. Então, você precisa fazer o acompanhamento de perto, né? Precisa conversar com esses familiares se está dando certo, para ajustar a dosagem. Então, assim, gente, o enfermeiro tem um papel crucial de acompanhar esses tipos de paciente bem de pertinho, acompanhar a sua rotina, para que a gente consiga trabalhar da melhor forma, trazer o melhor tratamento para essa pessoa, para que ela consiga se realinhar, colocar os seus pensamentos em ordem, para voltar a ter uma vida saudável. Então, para vocês entenderem que a gente tem sim o farmacológico, mas ele sozinho não adianta, tá? Então, se cair em alguma coisa, em alguma prova para vocês, que o tratamento, tanto para psicótico ou quando fala de um neurótico, trata-se de farmacológico exclusivo, já cancela essa questão, que obviamente não é. Não adianta a pessoa só tomar o fármaco. Ela precisa também fazer o acompanhamento com um profissional
para fazer uma terapia, passar com o psicólogo e com o psiquiatra, como eu falei para vocês, tá bom? Então, um complementa o outro. E quando a gente fala desse tema de saúde mental, para prova, para vida, para concurso, prova de faculdade, enfim, tudo vai te cobrar o CID-10, que é a classificação internacional dessas doenças. Então, a gente tem uma variedade de classificações, uma variedade de Fs, como vocês vão ver aí no material. Se você quer ir para essa área, eu te aconselho a você saber de todos eles, porque, gente, você vai precisar disso no seu cotidiano, para você ter uma base, né, dali do cuidado do seu paciente. Então, a gente tem todas as classificações, desde um transtorno orgânico, para uma esquizofrenia, para uso de álcool e drogas, de humor. Então, assim, a gente tem tudo classificadinho através do CID-10. Eu confesso para vocês que para mim não é nada fácil saber desse tipo de conteúdo de cabeça, tudo bonitinho, alinhado. Para mim é muito difícil, porque são muitas classificações, mas como eu disse aqui para vocês, se você é um enfermeiro que pretende ir para essa área, é uma área que está sendo bem nomeada, né? Os profissionais têm se expandido cada vez mais nessa área, porque, como eu falei, tem surgido muita demanda, né, na parte de saúde mental. Então, fica de dica para vocês, se vocês ainda não conheciam essa área para atuar dentro da enfermagem, deem uma pesquisada. E, bom, aqui do ladinho vai estar passando para vocês tudo bonitinho. E, bom, amores, para finalizar esse vídeo, né, esse primeiro vídeo em formato de aula para vocês, nada melhor para o enfermeiro, para o estudante de enfermagem, ter um caso clínico para a gente entrar numa linha de raciocínio. E é o caso da Sara. A Sara, ela era uma estudante que conseguia ter a sua rotina normal, né? Então ela ia para a faculdade, ela mantinha uma rotina normal como a nossa, né, de estudante na medida do possível. Sara, desde então, começou a apresentar alguns transtornos, começa a acusar a sua colega de quarto, ela vai para um hospital, ela é internada, ela tem o diagnóstico de esquizofrenia paranoide e ela começa a usar os tratamentos. Mas a gente volta no ponto que eu trouxe para vocês, da importância da enfermagem ter um vínculo com esse paciente para que ele não pare de tomar essas medicações por conta desse fato que eu trouxe para vocês aí no casinho, que é Sara apresenta para a enfermeira, para quem está cuidando dela, de que ela vai parar de tomar os seus medicamentos. Porque na cabeça dela, ela tem fixo de que quem prescreve as medicações para ela quer envenená-la, né? E ela relata que escutou isso através da televisão. Então, assim, gente, é bem sofrido para esses pacientes. Eles realmente não conseguem ajustar o que é real do que não é real. Então é bem difícil, mas eu deixei o casinho clínico para vocês. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.